Fala, bonitos e bonitas do casal de exatas, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos dar continuidade hoje à parte de múltiplos e divisores, trabalhando MMC e MDC, resolução de problemas. Só para lembrar que nós já temos uma aula que está no nosso canal falando sobre o MMC, o MDC, a proposta de como fazer os cálculos de MMC e MDC por dois métodos, pela definição e pelo método prático. Hoje nós vamos dar ênfase na resolução de problemas. Então temos aqui a resolução de problemas de MMC e MDC, começando com um problema bem tradicional. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira caiu uma gota de 4 minutos. Da segunda, uma gota de 6 em 6 minutos. E da terceira, uma gota de 10 em 10 minutos. Observe a situação e sabendo que às 14 horas caiu uma gota de cada torneira ao mesmo tempo. Determine o horário em que pingarão juntas novamente. Então eu ilustrei a situação. Então uma torneira que a gota cai a cada 4 minutos, de outra torneira de 6 em 6 minutos e da terceira torneira de 10 em 10 minutos. E o grande esquema agora é nós analisarmos a situação. Ora, se as gotas caem juntas às 14 horas, em que momento, em que horas elas pingarão juntas novamente? Para isso, vamos lembrar, se é de 4 em 4 minutos, 6 em 6 minutos e 10 em 10 minutos, nós temos uma situação em que nós vamos trabalhar os múltiplos de 4. 4 em 4 minutos são os múltiplos de 4. De 6 em 6 minutos, os múltiplos de 6. E de 10 em 10 minutos, os múltiplos de 10. Ora, claro, se nós formos fazer esse tipo de trabalho, nós não vamos agora pegar a sequência, porque nós já vimos em vídeos anteriores o que são os múltiplos de um número. Então a sequência dos múltiplos eu peguei alguns, que vocês sabem que é infinita. Nós pegamos aqui alguns múltiplos do número 4. Pegamos também alguns múltiplos do número 6 na sequência e alguns múltiplos do número 10. Com isso, pensando na sequência dos múltiplos de cada um deles, eu verifiquei que além do zero, nós temos um outro múltiplo comum. E esse múltiplo comum é o número 60. Isso significa que as torneiras pingarão juntas 60 minutos após terem pingado novamente, ou pela primeira vez, perdão. Começando ali às 14 horas, se são 60 minutos depois, todo mundo sabe que 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 14 horas mais 1 hora, teremos 15 horas. Essa seria a resposta. Agora, se formos fazer isso através de um processo prático, porque vocês viram que dá um certo trabalho pegar e anotar todos os múltiplos do 4, todos os múltiplos do 6, todos os múltiplos do 10. Agora nós vamos fazer através do processo prático. 4, 6 e 10, como nós já falamos num vídeo anterior, como eu já havia dito, né? Nós vamos fazer a fatoração simultânea desses valores. E essa fatoração simultânea ocorre com os números primos. Então nós vamos dividir todos eles por 2, que é o primeiro número primo par. E aí nós vamos dividindo 4 por 2, que é 2, 6 por 2, que é 3, e 10 por 2, que dá 5. E aí, continuando a nossa divisão, nós vamos pensar aqui. Ainda temos algum número que pode ser divisível por 2. Então, dividimos por 2, 2 por 2 que dá 1, 3 por 2 não dá, repete, e 5 por 2 que também não dá para dividir, repete. Agora não temos mais que dividir por 2, vamos dividir por 3. 1 dividido por 3 não dá, repete o 1, 3 dividido por 3, 1, 5 dividido por 3 não é divisível, então repete o 5. E agora nós vamos passar para o próximo número primo, que é o 5. Vamos dividir então, repete o 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Como que nós vamos obter o resultado? Multiplicando esses valores fatorados, ou seja, o 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 5. Então 2 vezes 2, 4, vezes o 3, 12, vezes o 5, 60. Então nós temos aí como resultado 60 minutos depois que as torneiras pingarão novamente juntas, né? Então, 1 hora, como eu já disse a vocês. Ok, gente? Tranquilo? Agora, nós vamos pensar na situação do MDC. Uma situação, problema envolvendo o maior divisor comum.
Lúcia fez 36 litros de refresco de uva e 42 litros de refresco de caju. Ela terá que colocá-los em garrafões do mesmo tamanho, sem sobrar refresco algum e sem misturar os refrescos. Ela quer comprar os maiores garrafões possíveis. De quantos litros devem ser a capacidade desses garrafões? Ora, estamos pensando aqui em pegar os 36 litros e 42 litros e dividi-los. Já nos dá uma ideia de que estamos trabalhando com divisores. Então, nós vamos imaginar de fazer a divisão dos 36 litros, todos os divisores. Nós vimos também em videoaulas anteriores como dividir o 36, pegando os divisores do 36. E aqui eu já peguei a sequência. Lembrando, primeiro vezes o último, segundo vezes o penúltimo, tem que dar o 36. Se nós fizermos a mesma tática para o refresco de caju, dividindo os 42 litros de refresco de caju, pegando todos os divisores, as formas que nós podemos dividir o refresco de caju, nós temos ali então 42 litros que podem ser divididos dessas formas, de 1 em 1 litro, de 2 em 2, de 3 em 3, todas as formas que nós podemos dividir. E aí que vem a grande mágica, né? Falando sobre os divisores. Quem são os divisores comuns? Ora, tem o 1, o 2, o 3, o 6, temos vários valores que são divisores. Agora, a grande pergunta é, qual é o maior divisor comum? E aí todo mundo já deve ter percebido que o 6 é o maior divisor comum do 36 e do 42. Portanto, a dona Lúcia não vai ter problemas. Se ela fez esse cálculo, ela deve saber de que os garrafões deverão ter 6 litros de capacidade para que ela tenha o objetivo dela atingido, que não era misturar sucos e ter a maior quantidade possível. Claro que nós podemos usar esse probleminha num método prático, como o professor já havia comentado com vocês. Esse método prático consiste em fazer a fatoração separadamente. Então, por exemplo, se nós pegarmos o 36 e fatorarmos, assim como o 42, de forma separada, nós vamos dividir o 36 por 2, dá 18, por 2 que dá 9, por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1. Ótimo, fiz a fatoração do 36. Faço agora a fatoração do 42. Que por 2 dá 21, não dá mais por 2, vai por 3, que dá 7, e agora por 7, que dá 1. E aí vocês devem lembrar, o processo prático do MDC, eu preciso, na verdade, encontrar os elementos comuns, as fatorações comuns. Então eu tenho como fatoração comum o MDC de 36 e 42, eu analiso o que é igual nos dois. Por exemplo, eu vi que tem um 2 aqui e tem um 2 ali. Esse número 2 ele vem aqui para ser registrado como o MDC, sim, do 36 e do 42. Então nós colocamos aqui já o que nós vamos ter como resultado. Outro elemento comum, veja que eu não tenho outro número 2 lá para combinar, para fazer parzinho com esse segundo número 2 que nós tínhamos da fatoração do 36. Nós vamos pegar agora o elemento comum que tem, e é o 3. Um 3 daqui e um 3 dali. Então, nós teremos também esse resultado fazendo parte do MDC, desses dois números. Então, o 2 que foi o primeiro elemento comum e o 3 que foi o segundo elemento comum. Fazendo essa multiplicação, nós temos 2 vezes 3, que resultará em 6, ou seja, 6 litros de capacidade que cada um dos garrafões deverá ter. Muito bem, pessoal. Encerramos assim a nossa aula sobre resolução de problemas com MMC MDC. Façam seus comentários aí se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, mais importante é compartilhar e se inscrevam no Casal de Exatas. Um grande abraço e até mais. Tchau!